neste. Boa noite para quem é da noite, boa madrugada, boa manhã, bom dia para quem é de outros horários assistindo o nosso encontro. Verônica, seja muito bem-vinda, nossa querida Mirinha. Se conseguir chegar a tempo, pega o bonde andando, como dizia antigamente. Você sabe o que quer dizer pegar o bonde andando, Verônica? Não. Pessoal que tinha, o bonde passava. Sim. Tinha habilidade, ficava de costa para onde o bonde ia. E quando o bonde passava, dava um, dois, três, e o quarto passo pegava o bonde, de costa. E para descer era de frente. Olha só. Então tinha os marmota que pegava fora do ponto e descia fora do ponto. Tá certo de parar. Então, pegar o bonde andando, o ditado é esse. Ah, Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer a leitura da mensagem. A mensagem de hoje, igual a do capítulo, é a mensagem 197 do livro do Pastorino. E depois eu passo a palavra à Verônica, faz a prece, as suas primeiras saudações tranquilamente. Diz o nosso Pastorino para nós: aprenda a amar a todos, todos, Pastorino, até principalmente. Aprenda a amar a todos indistintamente para conseguir encontrar a luz que tanto anseia. Procure não distinguir o sábio do ignorante, o rico do pobre, quando se trata de ajudar. Saiba levar aos tristes a consolação, aos que lutam o incentivo, da compreensão e do carinho. Ah, quanta gente você pode ajudar com sua palavra, incentivar com o pensamento. Ame a todos, indistintamente. amigo e mestre Jesus, como precisamos aprender a amar indistintamente. Que o seu exemplo seja sempre nossa fonte de inspiração, para que possamos ampliar o nosso sentimento e espalhar o amor por onde estivermos. Assim como o Mestre fez quando esteve entre nós, e ainda hoje faz, demonstrando o amor incondicional que sente por cada um de seus irmãos. Agradecidos estamos pelas bênçãos que recebemos, agradecidos estamos pela oportunidade benéfica desse reencontro semanal, e rogamos aos bons espíritos que continuem a nos amparar, nos inspirar, nos intuir, para que com passos cada vez mais firmes e fortes possamos seguir na direção da perfeição relativa, ao alcance do Mestre, que nos aguarda, que nos espera e que nos auxilia, para que juntos possamos vencer os desafios da nossa escalada evolutiva. Envolva Jesus a cada um de nós, no seu amor, na sua paz. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Suas palavras iniciais, Verônicas, e depois você Fala. já faz a sinopse. A Mirinha Tá bom. acabou de mandar uma mensagem perguntando: já começaram? Começando. Boa noite, então, a todos que estão acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos fazer uma recapitulação rapidinha do último capítulo, né, o capítulo 7, onde no mundo espiritual houve um encontro entre a equipe espiritual que o Manuel Filomeno de Miranda está atuando, a diretora daquele educandário, o Padre Mauro e também o Jean Michel, que é o seu algoz. E o objetivo daquele encontro era ajudar a diretora na decisão que ela teria que tomar diante daquela situação. Então, ali foram levados esses espíritos para que se tomasse conhecimento da situação e, principalmente, para que pudesse esclarecer o Padre Mauro de que a atitude que ela tomar vai depender do seu futuro, e esse futuro, e também do seu algoz, estava sendo planejado por aquela equipe. E esse planejamento foi para que as perturbações de ambos fossem minimizadas e também para auxiliar todos os envolvidos naquela problemática. A mensagem do capítulo foi a reeducação dos espíritos infelizes. Essa é a meta da espiritualidade para que todos possam se equilibrar. E esse foi o objetivo que fez com que todos se reunissem ali. Então vamos ver qual será o que acontecerá no capítulo de hoje.
O atendimento fraterno da FEAC começou comigo e com a Cátia. De vez em quando, o Fernando Emílio fazia um atendimento fraterno, de vez em quando, a Terezinha de Castro fazia um atendimento fraterno. Mas ficou por minha conta cerca de uns 22 anos, mais ou menos, ou mais, um pouco mais. Aí veio a orientação de Mateus, que nós treinássemos um grupo de pessoas, a turma que era da ala mais estudiosa da FEAC, e o trabalho começou. Hoje eram 5 dias da semana, hoje estão em 4, mas o quinto dia acaba acontecendo tranquilamente. Segunda-feira e terça-feira, das 14 às 16 horas. Na segunda, Terça. na quarta-feira, das 17 às 19, das 7 às 9 da noite. E no sábado, antes da reunião pública, peraí, está errado. Na quarta-feira, das 19 às 21 horas. E no sábado, das 17 às 19 horas. É por ordem de chegada, não precisa marcar nem nada, certo? Então, fica aí a dica. A maioria das instituições hoje já tem, pelo menos uma vez por semana, o trabalho do atendimento fraterno. É a oportunidade de você conversar tete a tete com uma pessoa, já que no SOS Press está conversando com um plantonista, mas você não tem o contato direto visual, certo? Vamos começar então. Hoje, dia 14 de novembro, meu pai do céu, amanhã tem feriado, sexta-feira. A turma que gosta de matar serviço adora, bate palma, vai para a praia, para o sítio, para não mata o sábado, arruma atestado, né? A gente que gosta de trabalhar, né, Verônica? E o comércio, a indústria, descontrola tudo. Mas vamos dar tudo certo, vamos em frente. Começa Manuel Filomeno de Miranda a dizer o seguinte: ao despertar, Dona Eutímia se apresentava eufórica e otimista. Sentia que a sombra do receio, ela estava com medo, havia sido diluída. Ainda no leito começou a recordar do sonho que teve com a realidade daquela maneira e não pôde controlar as emoções. Acordou o marido ou esperou assim que ele acordou para falar com ele. Ali estávamos, diz o Filomeno, nós, eu, Filomeno, o Anacleto de Lermando, e o benfeitor havia pensado em assisti-la naquele momento para que da sua memória não sofresse qualquer tipo de bloqueio e que ela fosse o mais clara possível. Assim, após os primeiros atendimentos higiênicos, lavar o rosto, trocar de roupa, aquela coisa toda, sentaram-se ambos e ela, inspirada pelo amigo espiritual, acabou contando os acontecimentos da véspera e o sonho do qual ela foi chipada lá, colocado um chip na cabeça dela para ela recordar o maior tempo possível. Temia, disse ao esposo colhido de surpresa, que aquilo se transformasse num escândalo, que não iria beneficiar nem a escola, nem ao padre, nem ao aluno, nem a ninguém. Então, a partir do momento em que surpreenderam, havia perdido a tranquilidade, a paz interior. Não quis perturbar ele antes, procurando dar tempo para refletir, havia orado, e no mundo dos sonhos, como ela descreve, me deparei com o padre Mauro e outras pessoas e vi um anjo misericordioso no conceito católico dela, né, que buscava atender, e um demônio de aspecto repelente e perverso. Cada um veste o mundo espiritual com as cores das crenças e valores que tem na Terra. Então, não tinha anjo nenhum, nós sabemos disso, não tinha Demônio. demônio nenhum, mas é a maneira que a pessoa tem para conseguir expressar aí o trabalho. De qualquer maneira, ela registrou Isso. alguém de bondade e alguém de maldade. Né? Isso é que é importante. Acabou. É. E aí, muito emocionada, então, interpretando aquilo ali para o marido, e claro, ela contou de acordo com essa crença religiosa que ela ah, tinha, exercia e em que se apoiava, e explicou também o desejo de manter uma entrevista com o bispo, porque isso foi uma orientação nesse sonho que ela teve. Mas para isso ela queria ir acompanhada do esposo, para poder resolver aquela situação, né, e se desincumbir daquele dever, que aquela situação estava em suspenso.
E a consciência dela dizia que ela tinha que procurar, então, uma autoridade religiosa. E o marido, passado o choque inicial em torno daquele acontecimento, do que ela estava dizendo, falou com ela que sim, que ia acompanhá-la no domingo seguinte, à residência episcopal, e que antes ele ia marcar, agendar uma entrevista com esse senhor, porque eles atendem através desse mecanismo de agendamento. E enquanto se preparavam para enfrentar o dia de trabalho, o casal, o irmão Anacleto, então, convidou Filomeno e a equipe para ir visitar o Padre Mauro. Eles, então, se transferem para a casa paroquial e encontram lá o padre desperto, mas absorto num cismar muito grande, porque ele também traz essas reminiscências do seu sono, com muita nitidez. E ainda sobressaltado pelos efeitos danosos do seu ato, porque ele estava com receio das consequências. O que iria acontecer? Ele não sabia o que a diretora ia fazer. Teve um encontro no mundo espiritual, mas, assim, concretamente, ele não sabia. E então ele resolveu não voltar à escola, ficando em casa, meditar e esperar ver o que ia acontecer. É uma situação delicada, né? Então, vamos lá, tranquilamente. Dando sequência nesse momento, ele ainda pensou em ter uma entrevista com o bispo, né? Depois ele vai pensar nisso mesmo. Emprestou em ter uma entrevista com o bispo. É. Neste O momento, amigo, hein? não, o amigo Anacleto acercou-se-lhe, achou? Peraí. Então, perdi. Perdeu? Peraí. Começa assim, o amigo Anacleto acercou-se-lhe. Sim, localizei. O amigo Anacleto acercou-se-lhe e, após saudar a mãezinha que permanecia de plantão, a fim de evitar a interferência de algum espírito mistificador ou ocioso que por ali se encontrasse, falou mentalmente com o sacerdote, aflito, enquanto o envolvia em fluido salutar. Por que que esta mulher, a diretora, por que que este padre está acordaram com nitidez e eu não consigo acordar, Falcone? Eu não consigo acordar, eu não lembro nada, acho que eu nem sonho. Muitas pessoas falam isso com a gente no atendimento fraterno. Verdade. Né? Por quê? Porque era um caso em que havia necessidade urgente de fixar. Então, foi aberto na memória cerebral, porque o sonho é confuso, porque ele acontece na memória extracerebral. Aí, na hora que você volta para o corpo, não capta aquelas vibrações. Recolhe-te em oração. Busca Jesus através do Evangelho. E detém-te nos seus momentos finais na terra, quando no horto, enquanto todos dormiam. E ele sofria, apesar de estar em oração. Não tinha culpa, não recusou o cálice, não pensa em fugir das consequências dos desmandos, né? Buscando justificação ou precipitando-te em abismo de sombra demorada na autoflagelação. Levanta-te e segue no rumo da oração, entregando-te a Deus que fará que seja de melhor para ti. É como diz o padre Marcelo, e eu canto sempre: segura na mão de Deus, meu filho, e vai. Ante a ordem enérgica do benfeitor, que atravessou os refolhos do pensamento, Mauro levantou-se, tomou o evangelho e foi para a igreja. Tremia, porque se recordava do que acontecera na madrugada nos episódios espirituais. Agora lúcida, com o psiquismo que o Anacleto dirigia mentalmente. Sensível à inspiração do mentor espiritual, porque há muito tempo só recebia entidades confusas, perversas, mudava direcionalmente a sua sintonia mental, porque começou a sintonizar com a faixa mais elevada, captando a presença de proteção do mentor, que naquele momento crucial da existência lhe amparava. Buscou uma singela capela na imensa igreja, desprovida de adereços e quinquilharias, de que não necessitava a memória dos espíritos nobres. Dedicadas a um santo que parecia socorrer os desesperados, ajoelhou-se, porejando suor por todo o corpo, vergonha, fechou os olhos e abriu o evangelho. O benfeitor conduziu-lhe os dedos aos momentos que precederam o arbitrário
arrastamento do amigo, sem amigos, na direção dos seus cruéis algozes. O texto assinalava a estada do mestre no Horto das Oliveiras, em plena agonia. Esse momento do Cristo vai ser muito significativo para o Mauro, porque ele está se sentindo numa situação assim também. Então, por isso que os amigos espirituais orientaram para que ele abrisse o evangelho justamente nessa passagem. E com isso, seus olhos se encheram de lágrimas, e lágrimas de arrependimento sincero. E ele foi lendo aquele texto evangélico e foi mergulhando naquele pensamento. E diz o Filomeno que talvez pela primeira vez, porque muitas vezes fazemos uma leitura de passar os olhos e não de refletir acerca daquelas palavras e do ensinamento que está ali. E esse conteúdo era incomum e era também sublime para aqueles instantes de dor e de rudes angústias do condutor a quem ele buscava servir. E aí ele demora em cada frase, buscando o sentido oculto de cada palavra, e estabeleceu pontes com a sua conduta, recordando-se que Jesus dera a vida, enquanto ele permanecia adormecido, onde? Numa escabrosidade moral. Experimentou um grande sofrimento, um abatimento íntimo, como nunca sentira antes. Ele está com muita vergonha de todo aquele processo, tudo que ele fez, principalmente por ser um padre, por seguir. Criatura de bons princípios, mas entrou na frequência da subjugação. Né? Livro dos Médiuns, capítulo 23. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E uma vez que entra nessa teia, né, Falcone, fica tão emaranhado ali que para sair é muito mais difícil do que entrar. Ele passou a considerar a magnitude infeliz dos seus atos e resolveu, custasse o que fosse, mudar de vida. Pensou em buscar a confissão com o bispo, contar tudo para ele, pedir auxílio, pedir perdão, misericórdia, oportunidade. E ele estava disposto a recomeçar longe dali, distante daquele lugar, num lugar novo, abrindo o coração a Deus e ao serviço em favor da humanidade. Isso também porque foi instruído naquele sonho. Né? Então, tudo isso está pipocando ali dentro dele. Então, captando o pensamento por instruções do mentor, fomos colhidos pela nova e surpreendente decisão, que teria de partir dele mesmo, que é essa renovação, que é essa regeneração. Por isso que não lhe fora imposta ou aventada sequer como hipótese durante o encontro espiritual. Falaram para ele que ele teria que mudar dali para frente, mas como seria essa mudança? Então, ele mesmo está começando a vislumbrar a luz ao final do túnel. E com isso, aquele grupo estava muito feliz por causa do prosseguimento que aqueles planos estavam tendo curso. Quando o irmão Anacleto nos convidou a outras atividades, deixando o paciente entregue a si mesmo as suas reflexões, pois que ele necessitava mais do que nunca de quê? De ouvir-se, de sentir o seu coração, de despertar para novos compromissos, e esse trabalho deveria ser exclusivamente seu. Porque tem um teor diferente quando é da própria pessoa que descobre o caminho, que deseja seguir o caminho, do que quando intuído por outro, né? Então a responsabilidade agora aqui seria totalmente dele. A mãe dele, então, que estava ali acompanhando, que estava vigilante, fica quase feliz, porque ela está percebendo que o filho está querendo ter uma mudança de conduta. E ela o envolve em vibrações de grande ternura. E nesse momento ocorreu na mãe de pensar na situação do marido, que infelicitou o filho da infância. E ele conta que depois de muitos atritos que eles tiveram no reduto doméstico, que esses atritos se transformaram em área de batalhas dolorosas, ele abandonou a família. E logo depois ele desencarnou, sem que ela, a mãe do Mauro, tivesse tomado conhecimento de como foi esse desencarne dele. E quando ela chegou no mundo espiritual, tomando conhecimento das aflições do filho, ela passou a assisti-lo, buscando evitar que sucumbisse totalmente à ação do mal. Mas o companheiro, indigno e doente, só agora, naquele momento, voltava ao pensamento dela. Por onde andaria Heraldo, é o nome do pai do padre Mauro? O indigitado esposo e genitor cruel. Pensou na circunstância em que se encontrava, o que seria dele? Então, é nesse momento, quando ela tem uma pausa naquele acompanhamento com o filho, é que ela começa a pensar no marido. A Mirinha acabou de mandar mensagem para mim que está entrando. Eu mandei o link para ela, estou dizendo para ela entrar. Eu vou puxar aí o barco. Liga para ela fazendo favor.
para dar algum apoio a ela, que ela leu a mensagem anterior. Dá uma ligadinha para ela. Dando sequência, então, olha só. Então, puxando aí a última frase da Verônica, o companheiro indigno e doente só agora lhe voltara ao pensamento. Por onde será que andaria o marido dela, o Heraldo? Indignado esposo e genitor cruel. Pensou na circunstância em que possivelmente eles se encontravam. Nesse momento, alongando o sentimento em favor da verdadeira fraternidade que se estende envolvendo todos os seres, permitiu-se espraiar sua ternura e perdão em comovida oração em favor do esposo, a fim de que onde estivesse fosse beneficiado. Quando a paisagem de sombras começava a adornar-se de peregrina luz, ele também merecia misericórdia e compaixão. Se o filho era doente, ele também era doente. Fora o intermediário físico do filho por ela muito amado, era também criatura de Deus, portanto, credor de carinho e de amor. Assim, enquanto o filho viajava mentalmente na direção de Jesus, o mestre incorruptível, ela buscava em pensamento o companheiro tresvariado, que sucumbira ao peso das próprias arbitrariedades. O dia foi longo. Alargou-se, facultando-nos ampliar os compromissos que nos diziam respeito. A instituição onde nos albergávamos, a instituição espírita no plano físico, onde eles fizeram âncora, onde ficaram albergados, mantinha um vasto programa de assistência espiritual às criaturas, além da ação da caridade e ali exercida sob vários aspectos, realizando concomitantemente um serviço de atendimento fraterno a qualquer pessoa que se apresentasse com necessidade buscando ajuda. Aquilo que eu disse no princípio. Hoje, a maioria das criaturas já tem das instituições já tem criaturas com esta tarefa. O irmão Anacleto convidou-nos a acompanhar a faina dos obreiros devotados à caridade da iluminação, de consciências e de direcionamento para o equilíbrio através da saúde para a recuperação da paz. Você pode ter paz e não ter saúde. Pode ter saúde e pode não ter paz. Pode ser uma pessoa que os médicos dizem, nossa, sua saúde está excelente, e a criatura está em turbulência. A atividade reunia duas equipes, uma constituída por entidades generosas e trabalhadoras, e a outra pelos companheiros que militavam na casa espírita. Então, uma tarefa feita com assistência espiritual. Haviam recebido treinamento espírita e psicológico e, periodicamente, eram reavaliados, reciclados, de modo que pudessem cooperar com bondade e discernimento doutrinário em favor dos muitos sofredores que buscavam orientação. Conseguiu falar com ela? Não atendeu. Eu Então, liguei, mas não atendeu. você pega então e eu vou. Em ambos os planos da atividade, havia um responsável que se encarregava de orientar cada candidato, de forma que tudo transcorresse em harmonia e os resultados fossem os melhores anelados. As pessoas, então, que queriam orientação, elas eram reunidas numa sala ampla, elas recebiam ali um esclarecimento espiritual, e tinham uma leitura, tinham os comentários de uma página espírita, e recebiam também passes coletivos. Em seguida, aqueles que desejavam informações mais profundas eram levados a diversas salas, nas quais recebiam um atendimento pessoal, discreto e carinhoso. Isso é uma característica muito importante do atendimento fraterno, que é algo pessoal, que é algo discreto, que é algo carinhoso, que é algo acolhedor, que é oferecido para aquele companheiro que procura a casa espírita. O gentil instrutor, então, sugeriu ao grupo do Manuel Filomeno de Miranda acompanhar uma dama, uma senhora, que havia chegado ali e estava aturdida, apresentando um quadro obsessivo bem caracterizado. Ela havia participado dessa primeira parte do atendimento, que era a leitura, o passe, e agora deveria receber uma orientação particular, que é o que ela estava buscando.
Uma senhora de aspecto gentil, aureolada por nívea claridade que dela se desprendia, recebeu-a gentilmente, deixando-a à vontade para o cometimento. Percebi que, inspirando-a, encontrava-se uma entidade afável, que estava encarregada do trabalho do nosso lado da vida. Porque nesse atendimento fraterno, né, Falcone, o atendente está ali, encarnado, mas ele tem todo um amparo do mundo espiritual que vai intuindo ali, que vai ajudando. Liga o microfone. É a bendita da questão 459. Influem os espíritos em nossas vidas? Muito mais. Eu vou dar uma coça no marido da Verônica. Ele não presta, ele me fez raiva. Eu vou atrair para mim espíritos que gostam de bater nos outros. O marido da Verônica procura no atendimento fraterno. Ele vem buscando socorro. O Falcone está ali de plantonista. Nós vamos ser envolvidos por espíritos de solução. Entendeu? É a mente que atrai tudo. A Mirinha está chegando. Fala para ela a página que está, fazendo favor, ô, Verônica. Que aí ela já pega o meu. Eu estou sem página aqui, meu texto é diferente. Sem ocultar desespero que lhe inquietava, a dama foi direta ao drama existencial elucidando. Nada conheço sobre espiritismo. Página 107, Mirinha, que nós Boa noite, estamos, tá? Mirinha. Boa noite. Página 107, qual o parágrafo? É logo no início, o primeiro parágrafo. Sem ocultar o desespero. A gente está nesse parágrafo. A senhora procurou atendimento fraterno. Achou? Não, peraí, vou achar. Sem ocultar o desespero. Você está com o livro ou com o texto? Não, eu estou com texto. Então dá um Ctrl+F. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir, a Verônica pegou um É, eu vou assumir, você pega os meus trechos da agora para frente, tá? não, vai pegando, vai fazendo aí que eu pego o meu próximo. Pode ir. Então tá bom. Para o desespero que lhe inquietava, a dama foi direta ao drama existencial, elucidando. Não conheço nada sobre o espiritismo. Faz muito que me afastei de Deus, já que a religião que eu esposava não fora capaz de iluminar-me interiormente, ensejando-me a paz que tanto busco. Desculpe-me, pois se não souber como conduzir-me nessa entrevista que realiza pela primeira vez. A atendente fraternalmente explicou: esteja à vontade, sem qualquer preocupação. Não tem julgamento, o atendimento fraterno, o SOS Press, a gente está lá como escutatória. Não, você está errada, não pode fazer isso. Não, não tem nada disso. Ou então, faz isso, faz aquilo. A gente escuta e faz uma orientação com base na experiência pessoal e na orientação dos amigos espirituais. Afinal, aqui estou como sua amiga, propondo-me a ouvi-la com interesse e apresentar-lhe as respostas que o Espiritismo possui para os vários dramas humanos, naturalmente incluindo aquele que a aflige. Aí vem. Ainda ofegante, resultado da constrição de que era vítima, habitual do seu perseguidor desencarnado, que se lhe afastara quando da dissertação ouvida e dos passes coletivos que havia sido explicado, esclareceu. Minha vida tem sido um verdadeiro inferno, seja sob o aspecto sentimental e econômico, social, com a saúde alquebrada, insônia e 1000 tormentos que me encarceraram na revolta, tornando-me insuportável em casa, no trabalho e principalmente comigo mesma. Estes problemas alteraram completamente o meu comportamento. Agora, Mirinha, pega a parte da Verônica e ela pega a sua. Não, pode deixar ela pegar. Sabe por quê? Deixa eu me situar, né? Pelo amor de Deus, corri muito. Tem que esperar Vai, o santo Verônica. marchar, sabe, Verônica? Tem que Tá bom. Pode ir. Cadê o Aí Allan essas... Kardec? Ah, lá, o Allan Kardec. Não, cadê de cabeça para baixo? Aí não vai dar certo. Você vai
vai concentrar com o seu Allan Kardec. Ele está de cabeça para baixo, gente. Meu Deus. Tá igual eu hoje. Tá bom. Ela que foi lá e virou ele. Vamos lá. Aí essa senhora fez uma pausa, porque ela estava contando ali suas dores, seu sofrimento, e ela continuou dizendo assim: alguém que se diz médium informou-me que estou obsidiada e sugeriu-me que aqui viesse a fim de conversar com o senhor Ricardo, que é um grande vidente e me poderá auxiliar. Que Ela bom se que ficou com a coisa certa, que se manda com as coisas que não deve, dava mais complicação ainda. Ela já estava perturbada, tadinha, tinha que ser para o lugar certo. Depois ela se alongou por mais algumas explicações elas que não eram necessárias, que não tinham fundamento, para mostrar para a gente o grau de perturbação que ela estava, e ela perguntou o que ela deveria fazer. E a senhora que estava atendendo, então, começa a explicar-lhe, então, a situação. Achou Como aí, Mirinha? Oi, gente, tudo bem com vocês? estava? Custei, mas cheguei, viu, gente? O negócio é corrido, mas tá bom, vamos em frente. Aí o nosso Ricardo, ante a impossibilidade de atender a todos que lhe desejam falar, recebe somente aqueles casos mais graves. Então tem uma triagem e aí passa para os atendentes, né? Atendentes vários que tem, e aí qualquer coisa passa para ele. Na FEAC acontece muito isso. O Falcone não consegue atender todas as pessoas, são muitas, então são vários atendentes, distribui para esses atendentes. Quando é um caso assim, que requer mais experiência, mais idade, a gente passa para ele, viu, gente? E aí ela diz: acredito que o meu é um caso muito grave, não? Interrogou ansiosa. Aí, em geral, todos acreditam que é muito grave, né, gente? E é mesmo, a gente está sentindo aquela dor, né? Sim, redarguiu a entrevistadora. Todos os problemas são sempre muito graves. Entretanto, existem uns com mais angústias e aflições que requerem um atendimento especializado. Felizmente, estamos em condições de atendê-la, acalmando-a e diminuindo-lhe o impacto da informação que recebeu. É verdade que os espíritos maus estão comigo, conforme disse a tal da médium? Interessante isso, né? Indagou com sofreguidão. Nossa Senhora. Todos nós, esclareceu a gente o ouvinte. Vivemos cercados por espíritos. Mas está lá em Carta aos Hebreus 12:1. Eles são os habitantes do mundo fora da matéria, como você compreenderá, porque são as almas das criaturas que viveram na Terra, só que estão sem o corpo físico. De acordo com os nossos pensamentos, atraímos aqueles que são semelhantes e ou sofremos os efeitos que praticamos na atual existência de atos inconvenientes ou em outras que já tivemos. O espírito viaja através de várias experiências corporais, colhendo na atual encarnação as realizações boas ou negativas que tenha feito no passado, mas avançando sempre com o rumo para a felicidade. Novamente sorriu, fazendo uma pequena pausa, a fim de facultar que a consulente, que não entendia nada dessa, não mexia com essas coisas, como diz o povo, o vulgar, né? Pudesse refletir. Logo dando curso à explicação. A reencarnação é o processo de evolução mais compatível com a justiça de Deus. Abra um parênteses. Emmanuel escreveu um livro, Justiça de Deus, Justiça Divina, para explicar a reencarnação. Né? Para lá nos explicando o céu e o inferno. Que a todos criou simples e ignorante, facultando o crescimento conforme o livre-arbítrio de cada um, na direção da plenitude que a todos nos aguarda. Não diria que a minha amiga e irmã é uma obsediada. De certo modo, todos o somos, porque temos momentos em que a gente pensa o que deve e tem momentos que a gente pensa e fala o que não deve. E espíritos ociosos são atraídos pelas nossas vibrações de vingança, de perversidade, de inconveniências. Há, porém, um método irrefragável para conseguirmos o êxito de qualquer situação, que é o da OV, Palavras do Cristo. Olhai, orai e vigiai. Recomendado por Jesus para todos, gregos, troianos, católicos, qualquer religião. Acredito, sim, que você vem agindo sob inspiração perturbadora, como é natural, face aos problemas que você acabou de falar comigo. Mas isso não a deve perturbar, afligir,
Por quê? Você, onde você se encontra aqui agora, você vai receber reforço de coragem, recursos de libertação. Novamente silenciou, dando tempo para que a outra senhora assimilasse as informações recebidas. E mantendo-se serena, envolvendo aquela senhora numa vibração de simpatia e de paz, ela continuou esclarecendo, sugerindo que ela fizesse a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nesse livro nós encontramos o conforto moral e também paciência para os enfrentamentos do cotidiano. A leitura lhe fará um grande bem, em razão dos esclarecimentos que lhe vai proporcionar e também diretrizes necessárias para a paz interior. Propõe também uma terapia bioenergética. O que é isso? Os passes, porque antes dela entrar para o atendimento, ela já recebeu. Então, como ela era alguém que não estava familiarizada com isso, essa consulente está explicando para ela, que foi o que aconteceu um pouco antes da nossa conversa. E isso vai lhe ajudar, vai lhe fortalecer para as lutas e os desafios. E também, sendo possível, venha conhecer as nossas reuniões de palestras, venha frequentar um grupo de estudo, nas quais você vai adquirir conhecimento, e esse conhecimento vai ajudar o quê? A se libertar, não apenas dessa entidade que porventura pode estar atrapalhando, acompanhando, mas também que ela pode auxiliar outras pessoas que também se encontram numa situação tão aflitiva quanto ela. E ela estava inspirada por um espírito muito lúcido que estava assessorando ali, que é o que nós comentamos, que cada atendente tem uma equipe espiritual auxiliando. Respondeu algumas outras perguntas da senhora, e aquela senhora saiu dali, isso que é o importante, renovada, com esperança, com expectativa, com confiança. Então, o objetivo é, ao sair, sair melhor do que no momento que entrou para ser atendido. E antes de ser atendido, o responsável pelo trabalho, o que que fez? Anotou o nome e endereço. Para quê? Para que pudesse ser colocada numa vibração, para se beneficiar, né, das reuniões especializadas. Então, ali naquela casa tinham reuniões de vibrações e aquele nome com aquele endereço ia participar dessas vibrações para receber esses fluidos salutares. E aí, diante disso, né, essa providência, o mentor espiritual daquela atividade também anotou os dados da consulente. Adorei isso, viu, gente? Peraí, Adorei. está gravando, Verônica? Ah, será que parou? Não, tá gravando. Está Ok, gravando, sim. que aqui Tá, para mim assim, não está aparecendo a bolinha vermelha. tá assim. É só colocar o mouse em cima do negócio de gravar, aí você vai ver. Então, entregou o nome a um membro da equipe de visitadores desencarnados a fim de que oferecesse assistência conveniente àquela senhora, conforme a sua receptividade ao que lhe for informado. Então, fiquei sensibilizado com essa medida de auxílio que passa desapercebida a muitos trabalhadores da seara espírita. Eu também me surpreendi muito com essa notícia aí. Quer dizer que a gente também é atendido junto lá com aquele atendimento, viu, gente? Oh, meu Deus, que bom. Graças a Deus, Senhor. Luz, a lâmpada que passa a luz é iluminada. Ah, gente, que coisa boa, né? Observei que não fora necessário o interrogatório que resulta dos atavismos religiosos do passado, nas incoerentes confissões auriculares, quer dizer, né? Aquela confissão, vocês sabem, né? Agora, sob disfarce de estatística para futuros resultados, não havia ficha de identificação na qual se não anotasse os dramas das pessoas aflitas, desnudando-as aos olhos estranhos e deixando-lhes as confidências por escrito, para futuros estudos ou mesmo comentários nem sempre felizes. Tudo era natural, olha que legal, conforme as disposições do pensamento espírita, que respeita a vida interior das criaturas. Lá na FEAC a gente tem uma anotação, mas ela é objetiva e não tem nada desse negócio de anotar o que a criatura está passando, de jeito nenhum. A gente anota o nome para a gente ter um acompanhamento daquilo que está acontecendo. Fulano voltou, a Recomendou gente algum livro, põe ali, recomendei o livro tal, que é para o outro isso. voltar com outra. Recomendei o estudo tal. Então, a gente tem um acompanhamento. E isso funciona super bem. E mesmo porque a gente tem uma equipe que sabe que o que é para ser dito ali é para ficar ali.
Não tem nada que tenha que falar com outros, nada de sem comentários, né? Então, outro sim, percebi que o atendente fraterno buscava mais ouvir do que falar. Isso é muito interessante. A gente que fala demais, eu, Mirinha, em sendo atendente fraterno, é muito interessante que você aprende a fechar um pouco a boca. Porque ali é momento de você ouvir. Ainda que quem está ali quer que você fale uma palavrinha, viu, gente? Sempre a pessoa quer que você fale uma palavrinha. Mas o importante é que você aprende a falar menos, orientando mediante a contribuição do Espiritismo. Então, a gente vai falar sobre o que o Espiritismo oferece de recurso para a gente, evitando as próprias conclusões e o que se convencionou denominar como achismo. Nossa, isso, o Armando fala isso na FEAC, independente de ser atendimento fraterno. A gente parar com esse negócio de achismo, a gente Eu não acha acho, nada. eu acho. É. Tem o Kardec para dizer para a gente o que é o que não é, quais são os fatos, né? Mediante o qual se opina sem conhecimento de profundidade a respeito de tudo, apoiado no que se acha, no que se pensa, no que se conclui, nem sempre corretamente. Não pude demorar-me em maiores considerações, porque outra pessoa havia sido encaminhada a outra atendente. Essa, porém, jovem e aparentemente sem maior soma de experiências. A candidata ao atendimento apresentava-se mais perturbada do que aquela que nos referimos anteriormente. Sentou-se inquieta e explicou: Não sei por onde começar. Tal é a magnitude do meu drama. As pessoas chegam no atendimento fraterno carregando o problema como se fosse uma medalha de honra ao mérito. Eu estou com muitos problemas. Parece que E aí quer valorizar a dor, achando que com isso vai ser mais ajudada. Né? Você é casada? Interrogou receosa. Ainda não, esclareceu com um sorriso. Mas isso não é importante. O que faz. Peraí. Ah, é ela que está perguntando para a atendente. Eu cruzei a linha aqui. Não foi? Eu achei que a atendente que tinha perguntado isso para ela. Não. Você é casada? Interrogou receosa para a jovem. Ainda não, esclareceu com um sorriso a atendente jovem. Mas isso não é importante. O que faz sentido é o conhecimento que tenho da alma humana, de alguns dos problemas que afligem as criaturas, em razão dos estudos espíritas que me tenho permitido, e também por ser psicóloga clínica. Oh, que bom! Exclamou a senhora visitante. É com você, Verônica. O meu caso é quase sórdido. Sou casada há mais ou menos 10 anos. Achei interessante ela falar mais ou menos 10 anos. Porque normalmente mulher sabe exatamente a data. Ela Mais ou falaria menos, 10, não, tá? ela falou mais ou menos. Eu achei estranho. Enfim, e sempre mantive um relacionamento sexual equilibrado com meu marido. Não me sentia plena, não me sentia realizada nesse intercâmbio íntimo, mas eu pensava que era assim mesmo, ela continua dizendo. Por quê? Porque as amigas sempre relatavam também as suas dificuldades, e como ela também tinha dificuldade, ela ficou resignada. Ultimamente, porém, eu percebo que o meu esposo se vem corrompendo muito, entregando-se a viagens mentais e visitas a motéis, acompanhando filmes eróticos e pornográficos e exigindo-me uma conduta semelhante, o que me ultraja. Meu Deus do céu. Nossa, Silenciou. Hã? nosso Deus do céu, não é só seu, não. É. Pelo amor de Jesus. Silenciou constrangida. Passados alguns segundos, continuou sofrida. Agora, tornou-se-me insuportável seu assédio, exigindo-me compartilhar das aberrações que vê nos filmes de prostituição e vulgaridade, o que me aterroriza, produzindo-me reações de ódio e nojo em relação a ele, a quem sempre amei. Não o desejo perder, mas sinto que, se não ceder às suas exigências descabidas e mórbidas, ele me abandonará. Que hei de fazer? Ô, gente, essa é uma das perguntas mais difíceis que tem no atendimento fraterno. A gente fica buscando o guia que está ali naquela salinha para ajudar a gente. A jovem meditou por alguns instantes, respondeu-lhe com brandura.
Este é realmente um momento muito importante para a preservação do seu patrimônio. Vivemos um período de perversões em nossa sociedade, que se vem generalizando assustadoramente. O sexo tornou-se objeto de perturbação. Esse livro está lá atrás, mas ele está muito atual, muito mesmo. O sexo se tornou objeto de perturbação e de infelicidade. O matrimônio, no entanto, é um contrato social e moral, olha que interessante, Uhum. de resultados espirituais, unindo duas pessoas pelo laço do amor, a fim de edificarem a família, não podendo transformar-se em bordel de excentricidade profissionais. O companheiro, de acordo com a sua narração, encontra-se doente e necessita de terapia com um sexólogo, a fim de refazer conceitos e reencontrar o equilíbrio, a fim de prosseguir feliz no lar. Afinal de contas, prestem atenção. A atendente respondeu que sim, respondeu que não, respondeu o que fazer? Não. No caso, ela falou que o amigo precisa de um sexólogo, né? Um terapeuta. Isso daí, mas que vou separar o que eu vou fazer, a gente não tem que falar sobre isso, não, gente. Isso é decisão pessoal. Mas isso é um problema muito sério, porque aqui em Juiz de Fora, respeitando a postura ética, nós temos um profissional de saúde na área da sexologia que já atendi várias pessoas nos últimos 10, 15, 20 anos que passaram por ele e vieram depois consultar-se comigo no consultório. E pergunta, Falcone, eu tive em fulano de tal e ele me recomendou que eu preciso de colocar, materializar as minhas fantasias, que se eu não viver isso agora, isso vai ficar muito complicado na minha velhice. Eu tenho que resolver esses assuntos e viver as fantasias. Então, encaminhar um sexólogo, mas eu pergunto, que sexólogo? Se for um sexólogo da atualidade didática do século XX, não tiver valores morais, vai descambar mais ainda dando continuidade. Não me, eu sempre coloco o nome desse profissional nas nossas vibrações lá na FEAC, porque as pessoas procuram ele como uma autoridade. O currículo é excelente, uma pessoa agradável, simpática, mas orientado nas tendências dele para coisas inconvenientes. Diz a jovem para a senhora: não me cabe dizer o que deve fazer neste momento, pois que seria assumir a responsabilidade da sua futura atitude. Uhum. Nós não dizemos faça isso ou faça aquilo. Se der certo, o mérito não é da pessoa, é do atendente. Se der errado, ela volta e esfrega no nariz da gente e fala: a culpa é sua, fui seguir sua orientação. Cada um de nós tem a liberdade de pensar e agir conforme seja melhor para o seu próprio entendimento. Os resultados, porém, virão inevitavelmente, e cada qual se verá a braços com o que haja desencadeado num campo saudável ou num terreno ingrato. Procura treva, acha treva. Procura a luz, acha luz. Não obstante, seria de bom ouvido que a amiga convidasse sua esposa a uma conversação serena, explicando-lhe a questão conjugal sob o seu ponto de vista, informando-lhe sobre as suas reações e anseios, suas necessidades afetivas, que nada tem a ver com os comportamentos doentios ora em voga. Toda hora acontece, chegam pessoas com essa situação para a gente atender. No meu caso, tanto no consultório quanto no atendimento fraterno. Enquanto isso, indico-lhe a oração como recurso autoterapêutico que a fortalecerá. Para quê? Para resistir às inconvenientes e descabidas exigências do companheiro, momentaneamente desajustado. Ele também não está obsediado, ele está doente, porque a obsessão é uma doença também. E se ele não concordar? Indargou a aflita. Perdê-lo-ei ou cederei? Mantendo-se a calma e a amabilidade, a jovem psicóloga respondeu: isso dependerá da sua estrutura emocional, dos seus valores morais, da sua constituição espiritual. Ninguém lhe poderá dizer o que fazer nessa situação delicada. Pense, amadureça e busque reflexões no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que vai lhe dar material para equilibrar esses fatos na sua vida.
É um livro de conforto moral e espiritual. No entanto, considerando a sua claridade intelectual, receitar-lhe-ia também a leitura do Livro dos Espíritos do mesmo autor, que lhe dará a dimensão do que é a vida e como devemos experienciá-la, buscando o que? Plenitude, em razão dos acontecimentos, dos dramas existenciais que tanto nos afligem. E volte aqui para uma nova conversa de reabastecimento, depois de passado os dias. Se ela colocasse em prática aquilo tudo, que ela pudesse retornar a casa. E, se possível, conhecer o Espiritismo, seus paradigmas, suas lições, para quê? Para se beneficiar com a psicosfera. E aí ela perguntou: você sabe o que é a psicosfera? É a atmosfera psíquica de amor e de paz que reina em nossos corações e nossos atos. Se possível, convide o esposo, traga ele também, que ele vai se beneficiar, convivendo num outro clima mental para ajudá-lo no reajustamento desse seu psiquismo. A senhora, então, estava muito confortada, ela também foi beneficiada por fluidos daquele espírito amigo que estava inspirando a atendente, que pediu licença para abraçá-la, agradecendo com palavras cheias de ternura. Realmente, diz o Filomeno, a função do atendimento fraterno na casa espírita não é de resolver os problemas das pessoas que vão em busca de socorro, mas de orientá-las à luz da doutrina espírita, para que cada uma encontre por si mesma a melhor solução. Achei essa frase, né? Resume muito bem o trabalho. Outro espírito gentil, que recebeu o nome e endereço da senhora, acompanhou na saída da sala. Eu acho que a gente pode pegar essa frase aqui, imprimir ela e colocar na sala do atendimento paterno. Nesse momento, um casal de meia-idade, assinalado pela amargura da face e a debilidade orgânica, acercou-se de um respeitável cavalheiro que aguardava o próximo cliente. Percebendo a angústia de ambos, que se mantinham silenciosos e trêmulos, indagou afável: em que lhes poderei ser útil? Posso imaginar a dor que os fere em razão da aflição refletida nos seus rostos. Foi o suficiente para ambos se deixarem dominar pelas lágrimas. O atendente deixou-os extravasar por alguns momentos. A angústia que os chicoteava após o que pôde propôs. Não seria bom se pudéssemos conversar um pouco? A senhora, mais fragilizada, sem poder conter-se, olhou o marido e fez um sinal para que ele expusesse a razão pela qual ali se encontrava. O companheiro, com voz pungida, explicou: perdemos o nosso filho único. A morte levou-o em um acidente cruel, arrebatou, deixando-nos desalentados e sem razão para continuar a viver. Somente encontramos alívio pensando em morrer, porque a vida perdeu totalmente o sentido. Desejamos falar com o irmão Ricardo para tentarmos saber se o nosso filho continua vivo, se pensa em nós, onde e como se encontra. Será possível? É claro que sim, falou com gentileza, o atento ouvinte, e atento mesmo, porque ele observou a expressão fisionômica daquele casal, se antecipou a eles, querendo ajudá-los naquele momento. E isso é muito confortante para quem está passando por uma situação dessa. Antes, porém, continuou o amigo, permito-me informá-los que ninguém perde um ser querido quando ele é arrebatado pela morte. A morte não é o fim da vida, antes é o começo de uma nova etapa da eternidade. E aí ele pede para que eles se recordem de quem? De Jesus, que morrendo na cruz e da angústia da sua mãe, mas que, no entanto, 3 dias depois, ele está de volta, ressuscitado, vivo, triunfante ao túmulo e afetuoso como sempre. Pensem nele e entreguem-lhe o filho que, antes de lhes pertencer, o é também de Deus, o Pai de todos nós. Posso afiançar-lhes que ele está bem, caso o acidente de que foi vítima não haja sido resultado de imprudência ou desequilíbrio, porque existem várias situações dentro de um acidente. O que gerou, o que acarretou aquilo ali? Sempre quando ocorre algo dessa magnitude, estamos diante do efeito de algum ato muito grave, cuja causa está no ontem próximo, nessa existência, ou no ontem remoto, que é, no caso, outra encarnação. Assim são felizes aqueles que retornam à pátria depois de cumprida a sua tarefa aqui na Terra.
seja qual for o mecanismo de desencarnação, conforme nós, os espíritas, denominamos a morte, que independeu do viajante espiritual querido. Depois de confortar por alguns minutos aquele casal, ele os encaminhou ao atendimento especializado através do irmão Ricardo. E enquanto dialogavam, o espírito responsável pelo atendente aplicou-lhes em ambos o quê? Energia refazente e calmante para tranquilizá-lo de tamanha angústia que eles estavam ali. As consultas tiveram seu curso normal e Filomeno disse que ele não cabia em si de contentamento de estar acompanhando aquele trabalho. Eles estavam ali num ambulatório de emergência espiritual para atendimento a todos os sofredores e todos os desafortunados da Terra, sem complexidades nem exigências descabidas, nos quais o amor, a vera fraternidade, a compaixão e a caridade davam-se as mãos em tentativas felizes de bem servir. Esse era o objetivo, tanto da equipe encarnada quanto da equipe desencarnada. O irmão Anacleto, então, acercou-se-me do Filomeno, né? Sorridente e acentuou: quando o amor dirige os sentimentos e o pensamento, as ações, inegavelmente são corretas e dignificadoras. O espiritismo é a chave que decifra os enigmas existenciais. Vivê-lo com simplicidade, desvesti-lo das complexidades com que algumas pessoas desejam envolvê-lo, por preferirem sempre as complicações ao equilíbrio, é dever de todos nós, encarnados e desencarnados, que lhes somos afeiçoados. Aguardaremos a noite, a fim de acompanharmos o atendimento do nosso Ricardo, que deverá receber as pessoas que lhe foram encaminhadas. Fechamos assim, então, mais um capítulo. Capítulo 8º, nesse 14 de novembro, véspera do bendito feriado, né, com o tema atendimento fraterno. Se você precisar, reside em Juiz de Fora e precisar de atendimento fraterno, entra em recursos.feac.org. Recursos, no plural, .feac.org. E vai ver várias explicações, certo? E aí, a partir daí, você poderá também saber outras atividades, os grupos de estudos. Lembrando que amanhã feriado, tem os grupos de estudos normalmente. Depois de amanhã, sábado, nós temos o curso básico de doutrina espírita às 17 horas no salão, às 19 horas a reunião pública, a partir das 18h30 o momento musical e também das 17 às 19 atendimento fraterno. Domingo de manhã, 9 horas, grupo família, estudando o livro Tempo de Deus. À tarde, o livro estudo da obra de André Luiz online. Você pode conseguir o link solicitando. Segunda-feira começa tudo de novo. A Verônica à tarde lá com o grupo de estudos, depois à noite, atendimento fraterno, depois à noite, palestra. Na próxima. Nesse sábado sou eu no básico. Nesse sábado agora. Qual o tema, Verônica? Desobsessão. Segunda-feira que vem, dia 11, estarei no Projeto Sol no Hotel Ritz com o tema O Peixe Morre pela Boca, o Homem pela Língua, com base no Salmo 52. Vou matar aquele pessoal de tanto rir, falando coisa séria, mas de modo que eles relaxam e entra até na alma. Né? Vale a pena refletir sobre isso. Muito bom. Aprendendo, 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 aprendendo. Próximo capítulo, Verônica, o capítulo 9. Lutas e provações acerbas. Dia 21 de novembro. Estaremos juntos novamente. Ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas, compartilhando, deixando o link, deixando comentários e tudo mais, certo? E agradecemos a sua participação, a sua presença. Releia o capítulo de hoje. O atendimento fraterno que foi feito para essas 3 pessoas pode ajudar você, independente dos seus assuntos não serem aqueles, mas abrir a mente para que você receba um atendimento fraterno dos espíritos amigos e vamos que vamos, juntos e misturados.
Verônica, suas palavras finais. Agradecida sempre pela companhia de todos e contando com vocês na próxima semana. Mirinha, Muito bem, vou marcar um atendimento fraterno para mim, viu, gente? Que eu acho que vale a pena de vez em quando a gente ir lá e conversar com um colega. Que assim, na verdade, a gente conversa com um colega, mas são os espíritos que atendem, viu, gente? É por intuição. É fantástico. Qualquer coisinha que tiver, procura um atendimento fraterno, é muito legal, tá? Até semana que vem. eu agradeci o Chaves, mas a Jussara não, né? Agradecemos, então, o Chaves, mais a Jussara, que estão nos bastidores, a toda a equipe de multimídia da FEAC, a todos os companheiros de todos os departamentos, rogando chuva de bênçãos para todos os trabalhadores, e vibramos em favor dos que estão reencarnando, dos que estão desencarnando. Mirinha, você fez a parte menor hoje. Vamos deixar a prece de encerramento por sua responsabilidade, então. Um grande abraço a Muito tudo e a bem. todos. Após a prece da Mirinha, nós damos o ok final. Vamos orar então. Senhor Jesus, Mestre querido, nós agradecemos a oportunidade do estudo. Agradecemos, Senhor, também pelas bênçãos que recebemos ao estarmos aqui nesta sala de estudos, ouvindo sobre a sua vida, ouvindo sobre mudança de comportamento, sobre tudo que a gente pode aproveitar para a nossa própria vida. Muito obrigado, Jesus. Abençoe os nossos amigos que estão passando por desafios de desencarnações, de familiares, que eles tenham forças e coragem. Esteja conosco, nos envolvendo, que quando for a nossa vez, possamos também dar o testemunho, Senhor, por professarmos a doutrina espírita. Muito obrigada, Jesus. Acompanha-nos hoje, agora e sempre, que assim seja. Se você preparou a sua água, pode já ingerir a sua água, lembrando que o nosso encontro é mais um culto do Evangelho no Lar que pode ser considerado. Mas, Falcone, eu estou assistindo fora do horário da quinta-feira. A equipe espiritual está de plantão. Se você assistir cada encontro duas, três vezes, amigos espirituais estarão aproveitando a sua sintonia para o tratamento seu, da sua família, do prédio que você reside, do quarteirão onde você reside e tudo mais. Tá bom? Então, que Jesus continue tendo paciência com todos nós. Até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer.